de Jesus. Vamos abrir o nosso coração, porque a palavra nos ensina que para um bom plantio é preciso preparar a terra para depois semear a semente, não é isso? Todos que já plantaram alguma coisa sabem, tem que primeiro preparar a terra para depois ser plantado. E a palavra também nos ensina que nós somos formados do pó da terra. Então, para que a semente, a palavra de Deus nessa noite, venha cair sobre essa terra que somos cada um de nós, e dê bons frutos, frutos de qualidade, vamos pedir ao Senhor que prepare essa terra. Que tire toda a imperfeição, toda a erva daninha, todo parasita que esteja impedindo que essa semente venha entrar em nosso coração e produzir frutos com abundância. Talvez precisa ser corrigida, como o agricultor corrige a terra com adubo. Assim, talvez precisa ser corrigido de alguma maneira, que as mãos do Senhor estejam sobre nós nessa noite, nos esvaziando de nós mesmos, nos moldando, para que sejamos uma terra fértil. A terra fértil é aquela que cai a semente e ela dá frutos 60 por 1, 100 por 1, né, como a palavra diz. E nessa noite eu creio que, não eu, mas o Espírito Santo quer falar ao coração de cada um de nós. Eu quando orava aqui, eu já disse ao Senhor, Senhor, faça de mim um instrumento. Fale com a tua igreja, com as tuas ovelhas, para que eles se alimentem da tua palavra. Aleluia. E que venham frutificar de ti, Jesus. Pai Santo e Poderoso, Pai. O Senhor conhece cada um que está aqui, cada ovelha do seu rebanho. O Senhor sabe o que cada um delas precisa, Senhor. Aonde, Senhor, elas estão necessitadas da Tua presença. Talvez, Senhor, uma palavra de conforto, uma palavra de paz, Senhor. Talvez, Senhor, um alinhamento com a Tua direção. Mas também podemos estar precisando, Senhor, de uma repreensão, ou até mesmo de um castigo. Porque a Tua palavra diz que o Senhor repreende e castiga os que o Senhor ama. E enquanto estivermos debaixo do Seu amor, Jesus, é porque o Senhor ainda quer nos ajudar. Então que se cumpra, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas nessa noite. Aonde nós precisamos, Senhor, endireitar com o Teu caminho, Jesus. Amém. E amém, Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4. Amém? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, redargues, repreendas e exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão as sãs doutrinas, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências,
e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ó sóbrio em tudo, sobre as aflições fazem a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Os irmãos podem se colocar sentados em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, Paulo, nessa segunda carta que ele escreve a Timóteo, considerada a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma e sabia que a sua partida estava próxima. Segundo Timóteo 4:6, essa palavra são como um testamento espiritual de um homem que combateu o bom combate e agora entrega a tocha da fé ao seu filho espiritual Timóteo. E nessa noite, da mesma maneira, nós como filhos de Deus, Ele quer nos entregar a sua palavra para que nós venhamos frutificar dela. Para que nós façamos uso da palavra de Deus. Porque essa é a vontade dele. Ele nos constituiu apóstolos e profetas para que nós pudéssemos compartilhar da sua palavra em todos os cantos desse mundo, né? Eu lembro quando o Senhor me chamou, me levantou para este trabalho, Ele disse: assim como estou te levantando aqui neste lugar, em todos os cantos do mundo eu estou levantando homens e mulheres para que o meu evangelho seja pregado com verdade. Aleluia. Glória a Deus. Porque já distorceram muito a minha palavra. E muitos já não têm mais compromisso com a minha palavra. Mas eu tenho compromisso, ele disse. Eu tenho compromisso com a minha palavra e estou levantando homens para que venham trazer novamente a palavra verdadeira, a palavra apostólica, que foi pregada com verdade e hoje, com muitos doutores que são formados por homens, têm distorcido a verdade. Criado fábulas, genealogias intermináveis, que destrói a essência pura do Evangelho. E por isso, nós aqui temos alegria de poder falar aquilo que Deus manda falar, aquilo que Ele quer que fale. Talvez não agrade, talvez não agrada mesmo a muitos, porque muitos não se agradam com a verdade, porque eles querem um evangelho maquiado, transformado para massagear o ego do homem. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que nós conhecemos a essência da verdade, para que nós reconhecemos as nossas transgressões e temos a oportunidade de se arrepender e ser sarado. Porque não há como sarar essa terra que somos nós sem arrependimento. E para que haja reconhecimento da verdade em nossas vidas e nós possamos se arrepender e ser sarado, é preciso ouvir a verdade. E que muitos já não têm mais esse compromisso. E nós vimos aqui Paulo passando ao seu filho Timóteo, né? Filho na fé, passando toda a experiência e conhecimento de Deus que lhe foi dado para o seu discípulo.
Aleluia. E assim hoje é o que Deus quer, que nós conhecemos a verdade, para que nós possamos discipular muitos outros que ainda não conhecem a verdade. Aleluia. Muitos outros que ainda estão no caminho desviado da verdade, né? Um caminho paralelo, pode-se dizer. Meu Deus. Procurando, porque o caminho da verdade ele é o único. Aleluia. Mas o homem cria vários caminhos, várias direções. Porque se assim não fosse, não haveria tantas igrejas com tantas doutrinas diferentes. Porque se todos tivessem o compromisso com a verdade de Deus, seria o que Deus estabeleceu. Um só Deus e uma só igreja. Uma só fé. Um só Senhor. Aleluia. Mas hoje nós vimos tantos conhecimentos, tantos entendimentos, tantas direções, e cada um diz que eles trazem a salvação. E não é verdade. Porque tudo que não condiz com a sã palavra de Deus nas Escrituras, heresia. A palavra diz é anátema, né? Ele diz, não coloque outro fundamento além do que está posto. Deus de glória. Aleluia. E por isso nós devemos de buscar conhecer a verdade de Deus, e somente pelas Escrituras. Verdade, Jesus. Porque ainda que eu pregue para vocês aqui nessa noite, dizendo que isso que estou pregando é a verdade, vocês precisam buscar nas Escrituras confirmar se do que eu tenho falado tem testificado dentro da palavra de Deus. Porque senão eu sou mais um mentiroso. E é isso que às vezes, quando a palavra diz assim, que muitos colocam suas forças nos carros, nos cavalos, mas aqueles que conhecem a Deus colocam a sua força em Deus. Mas o que é? Que muitos seguem doutrinas e entendimento e ensinamentos de homens e não buscam conhecer a verdade de Deus pelas Escrituras. E acabam se perdendo. Porque colocaram a sua força no carro, nos cavalos, nos homens, mas não em Deus. E a única verdade absoluta é a palavra de Deus e não o que os homens dizem. E a necessidade de nós buscar conhecer o texto. Aleluia. Vendo aqui que Paulo orientou a Timóteo que pregasse a palavra. Que palavra? Palavra de Deus. Orientou também a Timóteo que preserve em todo tempo, em tempos difíceis. Preservar a palavra em tempos difíceis. Que não é o que nós estamos vendo. Suportar as aflições. Que o mais tem desviado as pessoas do Evangelho são os tempos de aflição. A primeira coisa que eles fazem, está na igreja bonitinha, aleluia, glória a Deus, é vir um tempo de luta, de aflição. Em vez de ele se firmar ainda mais na palavra de Deus, o que ele faz? Se distancia. Sai da igreja. Pega outros caminhos. Volta a fazer tudo aquilo que ele disse para Deus que não faria mais, né? Jesus, querido. Volta a ter os pensamentos que ele disse que não queria mais, porque ele tinha a mente de Cristo. Volta a viver as coisas do mundo, em vez de viver o que ele disse que vivia, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Faz o que a Bíblia diz, né? Como o cão que volta ao vômito, como a porca que volta aos lamaçais. Volta a fazer tudo e ainda pior do que fazia. Não tem firmeza, não tem amparo na palavra. Glória a Deus. Paulo orienta que guarde a fé até o fim.
Como ele disse na sua palavra, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não foi o que Paulo disse? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Então não era só para eles, é para que todos quantos amarem a vinda do Senhor Jesus, está guardada esta coroa. Aleluia. Por isso é necessário que nós firmamos os nossos pés na preparação do Evangelho, na fé em Cristo Jesus, para que nós não caímos no momento de vento, porque como aquele que está com os seus pés sobre a areia, que vem a chuva ou vento e leva embora. Mas nós temos que ser como aquela casa que foi construída sobre a rocha, que pode vir tempo frio, pode vir quente, pode vir tempestade, pode vir o fogo, e não nos atinge, porque estamos firmados na rocha que é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então nós não caímos. Graças a Deus. Nós não detubiamos em dois pensamentos. Nós não estamos uma hora aqui, outra hora lá, não somos quente, frio ou morno, mas permanecemos fervorosos na palavra de Deus. Porque sabemos em quem estamos e para onde vamos. Graças a Deus, nosso Deus. Então não temos motivo de dúvida. Isso mesmo. Graças a Deus. O grande desafio não é apenas começar a servir a Deus, mas é permanecer fiel Amém. até ouvir do Senhor. Glória a Deus. Não é começar, né? Porque alguns se vangloriam, né? Porque eu aceitei Jesus, eu fui batizado, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu já fui até promovido dentro da igreja, hoje eu já sou dirigente disso, daquilo, eu sou o pastor da congregação, se vangloriam disso, mas isso não importa se você não permanecer até o fim. Deus de glória. Aleluia. Porque o que importa é o hoje da nossa vida. Se hoje Cristo voltar, porque nós vimos ali, né? Aqueles que amam a sua vinda. Então aqueles que amam a sua vinda estão lutando para perseverar na fé, para que no momento da vinda do Senhor não seja pegado de surpresa. Mas está preparado. Então não é quanto tempo ou o que eu fiz, mas aonde eu estou em Cristo hoje. É Deus de glória. Quem eu sou em Cristo hoje? Porque se hoje Ele voltar, porque se nós estamos falando dessas coisas ainda, é porque Ele ainda não voltou, mas Ele pode voltar hoje. E quem eu sou nele hoje? Em que lugar eu estou no Senhor hoje? Eu serei convidado a entrar? Será que Ele diria, seja bem-vindo, benditos de meu Pai? Ou será que Ele diria para nós hoje, afasta de mim porque não te conheço? É isso que nós devemos de meditar e pensar, o que estamos fazendo com a vida tão preciosa que Deus nos deu e quer nos dar a eternidade. Porque Ele diz bem claro em João 11, né? Ele diz, quem vive e crê não morrerás. Aleluia. Então nós temos que viver e crer, quem vive e crê, porque naquilo que eu creio é o que eu sigo, aquilo que eu creio é o que eu faço, aquilo que eu creio eu permaneço. Aleluia. Glória a Deus. Então se eu creio no meu Deus, eu tenho que viver Ele. Viver Ele é seguir os seus passos, os seus ensinamentos. Dizer eu sou discípulo é tão fácil, mas ser discípulo é ser imitador do mestre. Não há um discípulo de verdade se ele não imita o seu mestre, seja onde for, que você for fazer o que você for, você sempre vai imitar para você aprender, você imita o teu mestre. Aleluia. E se Jesus é o meu Senhor, o meu mestre, o que eu tenho que fazer é imitá-lo. Viver como Jesus viveu. Fazer o que Jesus fazia.
sentir o que ele sentia, andar como ele andou. É assim que nós temos feito. Hoje, desde o momento em que nós nos acordamos de manhã, até esse momento, o que nós fizemos, o que pensamos, o que praticamos, seria o que Jesus faria? Para que eu possa, de fato, dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Nós temos que colocar como prioridade o fato de nós ter a oportunidade de conhecer o reino de Deus. Aleluia. Porque ele diz que aqueles que não estiverem inseridos nesse testamento, porque ele diz, eu cumpri a lei, mas vos dei um novo testamento, e se nós não estivermos inseridos nesse testamento, jamais veremos a Deus. É, Senhor da glória. Por isso precisamos estar inserido. Estar inserido é viver as regras, as direções, os ensinamentos de Jesus. Deus de glória. Aleluia. Aleluia. Para que Jesus nos diga naquele dia, né? Bem está, servo bom e fiel. Será que hoje ele diria isso para cada um de nós? Bem está, servo bom e fiel. Oh, Jesus. Uma vida dedicada pode enfrentar lutas, prisões, perseguições, mas termina coroada pela justiça do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas termina coroada pela justiça do Senhor. Por isso o Senhor, ele deixa bem claro que nós temos que andar por fé. Ele deixa tão claro na sua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque em muitos momentos nós vamos enfrentar adversidades. Os apóstolos, aqueles que deixaram os ensinamentos mais profundos de Cristo Jesus, sofreram situações adversas que talvez nenhum de nós suportaria. Mas eles permaneceram por fé. Aleluia. E onde está o grande problema, nós seres humanos, nesses tempos que estamos vivendo, essa geração que estamos vivendo, aonde nada pode nos tocar, porque tudo que nos tocar, nos desmancha, né? Quando nós morávamos no sítio, nós usávamos dizer, não tinha aquelas cobrinhas de vidro, que se tocasse ela se quebrava? Não sei se todos conheceram, bom, deve ter conhecido, né? Nós chamávamos cobra de vidro, que ela tocar nela, ela se quebrava em pedaços. Hoje o ser humano está assim. Tudo que tocar nele, ele se quebra. Ele se destrói. Se dissipa. Porque ele não tem firmeza, ele não tem fundamento, ele não tem resistência. Porque vive separado de Deus. Verdade. E nós só somos pleno, completo, no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz que nós temos que ser como um vaso com tesouro dentro. Nós somos o vaso e o tesouro quem é? É o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós. Mas muitos está só o vaso. Às vezes até tem algo dentro, mas não é tesouro. Às vezes até está cheio dentro, mas não é tesouro. Verdade. É as imundícias desse mundo. Isso mesmo. Isso mesmo. A ordem é clara. Pregar a palavra, corrigir, repreender, exortar e ensinar com paciência.
Isso é um resumo dos ensinamentos de Paulo, para que nós podemos ter uma base. Por isso a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos colocar outro fundamento além do que está posto. Qualquer outro fundamento além do que está posto. Por que no início eu falei que há tantos ensinamentos, tantas doutrinas, tantas direções, tantas religiões, e dizendo que todas são de Deus, e ele diz, não coloque outro fundamento além do que está posto, porque senão será anátema. Porque a única verdade é as Escrituras. Ensina tudo a todos. O prefeito Pedro leu há pouco ainda sobre o homem e a mulher, como devem viver, como é o que é certo, como é o que é errado, como devemos permanecer, está escrito ali. O que deve fazer um casal se acabar se separando, né? A Bíblia diz o que deve fazer. Reconcilie ou permaneça só. Oh, Jesus. É o que está escrito. E os homens querem colocar outros fundamentos. E aí a Bíblia diz, é anátema. Aleluia. Precisamos obedecer o testamento. Porque quem não obedecer o testamento é muito claro. Quem não obedecer o testamento não tem direito na herança. Você pode fazer o que você quiser. Nós devemos nos amar uns aos outros, independente da tua decisão. Só que não podemos dizer que você vai ter direito na herança se você não obedece. Não podemos dizer que Deus vai dizer, sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Não podemos dizer que está agradando a Deus. Mas amamos uns aos outros como Cristo ama a igreja. É isso que Ele nos ensina, não é? Não é por isso que devemos nos divergir, mas andar unidos em unidade. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o conselho de Paulo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que querem e amam a sua vida. Maravilhoso Deus. Isso é verdade. Depende de nós. Depende de nós escolher o que é bom para nós. Porque muitos ainda não sabem o que é bom para ele. Porque enquanto estiver procurando outra coisa além do que nos é ensinado, é porque não sabe o que é bom. Porque talvez esteja satisfeito com os poucos dias, ou talvez nada de dias mais, trocando por uma eternidade com Deus. Trocando por uma eternidade que não haverá mais problema, dificuldade, mas vamos conquistar tudo que nós estamos buscando na terra, vamos conquistar lá. Porque aqui nós buscamos, né? Conquistar a paz, felicidade, tranquilidade. Não queremos ter dor, não queremos ter enfermidade. Não é isso que nós clamamos a Deus? Aí Deus nos oferece com Ele tudo isso de graça. Nós preferimos viver as coisas do mundo. Viver dos benefícios que nós tanto pedimos, né? Vamos orar, pedimos, Senhor, nos dá isso, nos dá isso, nos dá aquilo. E tudo isso Ele disse que no seu reino nós vamos ter. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia. Não é isso que a palavra diz? Tudo que nós pedimos o tempo todo, Ele quer nos dar com Ele. E com Ele ainda. E nós pedimos e não corremos atrás do benefício.
Porque é só estar com Cristo e o benefício já é nosso, a herança já é nossa. É permanecer nele até o fim. Amém. Para isso é a fé. Porque quando nós temos fé suficiente para crer que o que ele disse é verdade, então nós se apegamos a ele e não soltamos mais. Fizemos como Jacó fez. Agarrou na perna do anjo e disse: enquanto não me abençoares, não te solto, né? E assim nós temos que se agarrar com Jesus. Enquanto não me salvares, me tirar desse mundo, não te largo mais. E aí então vamos morar com ele e receber tudo que nós pedimos a vida inteira. Há riqueza maior do que no reino do céu. A palavra diz, né, que as ruas são de ouro. Amém. Pedem tanta riqueza na terra, mas tudo que Deus prometeu é no seu reino e não nesse terreno. As pessoas ficam procurando isso aqui na terra. Não. É no seu reino que está toda essa riqueza que ele tem para nos oferecer. Ele diz: não busca as riquezas terrenas que a traça e o ferrugem corrói, mas busca as do alto que permanecem para sempre. Oh, que maravilha, Jesus. Oh, E são essas as riquezas que Deus nos oferece. Só pedindo que nós confie nele e permaneça nele. Aleluia. Que nós se desviamos das coisas do mundo. Que nós se esvaziamos de nós mesmos. E nos enchemos da sua presença. Nos tornamos uma unidade com ele. Aleluia. Porque ele diz: eu estou em vós e vós em mim, nós somos um. Aleluia. E se ele quer ser um em nós, e nós é que rejeitamos. Porque a vontade dele é ser um em nós. Mas nós expelimos a presença de Deus na nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos agradecer esse Deus maravilhoso por mais uma oportunidade que Ele nos deu de poder agradecer Ele, de louvar o Seu nome e de ouvir as Suas palavras. Que essas palavras venham ser guardadas em nosso coração como um tesouro precioso. Que em todos os momentos, irmãos, aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração, não há momento que atormente a sua vida. Porque a sua fé, a sua confiança vai estar no Senhor Jesus. E você vai permanecer firme, alicerçado. Confia apenas nele, não confia em homem. A palavra nos ensina que maldito o homem que confia no homem. Então coloque a sua confiança em Deus, a plena confiança. Nós vimos o testemunho da irmã Roseli nessa noite, que Deus supriu todas as suas necessidades. Deus abençoou com tudo que ela precisava para que desse tudo certo. Só precisa nós colocar a nossa vida nas mãos dele. Pai santo e poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, buscando de Ti, Senhor, a direção. Porque nós muitas vezes não sabemos tomar decisão, não sabemos para onde caminhar. E às vezes tão fraco, Senhor, que a nossa fé não é o suficiente. Mas o Senhor diz que quem não tem fé, peça, que o Senhor nos dá, Pai. E nós te pedimos nessa noite, acrescenta a nossa fé. Nos dá, Senhor, discernimento, sabedoria, para que nós permanecemos no caminho e não se desviamos por atalhos, Senhor. Nessa noite, Pai, te pedimos, inspira o nosso coração a te obedecer. Coloca em nós esse sentimento, Jesus, sentimento da Tua presença, que permaneça em todos os momentos da nossa vida. Que nós saímos daqui nessa noite, Senhor, fortalecido, com coragem, Senhor, e vigor, para lutar cada batalha, cada situação, cada adversidade que vier em nossa vida. Vamos colocar em Suas mãos e vamos vencer juntos, Senhor, porque Tu diz que nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. Então nós também somos vencedores em Ti, Jesus. Pai santo e poderoso, nós te agradecemos por essa noite, por este momento, Pai.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Pai, esteja no coração de cada um. Que levamos esta mesma graça, Senhor, para a nossa casa, a nossa família, Senhor. Para todos aqueles que nós convivemos todos os dias, Senhor, que onde tocar a nossa palma